Olá! Vim mostrar para vocês a infraestrutura que eu e a Anaí criamos aqui na ENIAC. Ela chama Smart Marketing e ela veio de um grande problema operacional que a gente tinha, né, no fluxo de processos. Então, basicamente, a gente passou aí por algumas questões, tanto com a equipe quanto com o operacional, com clientes internos. O marketing na ENIAC era um setor que recebia solicitação de todos os outros setores da instituição. Então, vamos lá. A gente criou uma infraestrutura que começa o seguinte, né? Aqui era o nosso board interno da equipe e aqui era a nossa central de soluções externas, né? Basicamente, é um site que as pessoas poderiam entrar e fazer solicitações ou encontrar alguns links importantes, como a portaria de solicitação de produção gráfica, portaria de solicitação de evento, regras de armazenamento de vídeo, regra de criação de landing pages e formulários. E por que que isso é importante, né? Muito para a gente conseguir ter uma comunicação com o resto dos setores, né? Então a gente tinha pasta com logos para o pessoal usar, guia de marca. A gente fez tipo um site no Notion com todos os documentos falando sobre a marca ENIAC, um chat GPT especialista em que ele era treinado com vários materiais de institucionais e tudo mais, e ele saberia até fazer novos conteúdos a partir disso, né? O calendário institucional, que a gente colocava também. Aí a gente colocou aqui a equipe para o pessoal conhecer. Organograma e divisão de tarefas, ok. Protocolo de solicitação. Aqui é onde a pessoa chegava no formulário. E aí, o formulário, ele era no Notion. E aqui é o pulo do gato. Quando a pessoa preenchia esse formulário, ele ia direto para a nossa base de tarefas. Então, as solicitações e as tarefas da equipe ficavam na mesma base de dados, ou seja, era muito mais fácil de passar isso para a equipe, né? Hum, vamos lá. Então, a pessoa ia lá, colocava o e-mail, título da solicitação, o negócio. O negócio, ele tinha várias opções, né? Porque não é só graduação e colégio, a gente tem ali medicina como um produto especial, tem também institucional, expansão, business unit, e aí tinham as escolas, né? Que mais? O que você precisa? Aqui era algo muito mais para a gente. Peraí. Então, aqui era algo muito mais para a gente saber o que que a pessoa está falando, né? Então, ele era até projetado de uma forma mais simples, para a pessoa entender. O que mais? Se você marcou eventos, né? A gente não conseguiu colocar o condicional ali, então a pessoa podia escolher entre um evento pequeno, que tinha custo zero, um evento médio, que tinha um custo baixo, que era o uso do auditório, e um evento grande, que teria um custo alto e aí precisava da aprovação da diretoria. Se marcou artes digitais, aí a pessoa podia escolher todos os formatos que ela quisesse. Se marcou brindes e materiais físicos, ela também teria essa opção. E a descrição do pedido, que é a parte que a pessoa escreve e tal. E os links aqui para conseguir mandar referência ou materiais. E aí abrir formulário em nova janela era uma opção também. E feedback para o marketing.
enfim. Aí, quando a gente chegava aqui, era o nosso board mesmo, né? Então, eu projetei ele pensando em produtos digital. Eu fiz uma infraestrutura back-office com todos os links criados para projetar isso, para desenrolar. E então a infraestrutura, ela tinha aqui, ó, as bases de dados criadas, basicamente a central de soluções de marketing, feedback para o marketing, que eram ali os que a gente viu agora. E aí, esse daqui veio depois, que é uma base de dados pensando em estoque e custos, né? Então, eu fiz aqui uma ponte entre as bases de dados da central de soluções com o estoque, fazendo uma nova base de dados. Ah, e aqui tinha páginas pessoais de cada pessoa, porque eu fiz filtros especiais para cada um, em que ia limpar um pouco as informações, né? Como são muitas informações, isso foi muito necessário. E aqui teria, por exemplo, tinha uma página de diretoria em que não está no nosso site lá para a equipe, que é para diretoria com análise de dados em tempo real, né? Soberania de dados, aqui tem alguns links assim do que a gente colocou como dados importantes, né? E aí aqui estratégia, a gente fez feedback com a equipe no final do ano aqui de 2025 e a gente, isso aqui eu vou até abrir, ó, que legal. A gente colocou um vídeo do TED Talks em que ele explica o que que é, o que que é um feedback, como fazer um bom feedback e tudo mais. E aqui tinha uma página específica para cada um para escrever o feedback e tudo mais, né? Então, ó, feedback da Isa. Tinha uma base de dados só do meu feedback, em que todo mundo poderia aqui me avaliar, né? A gente colocou como critérios conhecimento, relações interpessoais, gestão comunica com clareza as metas, prioridades do time, decisões da gestão, sinto que tem o suporte necessário para realizar. E então a gente colocou aqui para a equipe avaliar a gente também e cada um avaliar uns aos outros, né? Então eu vou pegar aqui a Sofia, ela tem o padrão que foi para todos, né? Olha que legal. Ó, aí a pessoa podia marcar se era uma autoavaliação, e colocar aqui, né? Conhecimento, autoconhecimento, automotivação, relações interpessoais, escolha 5 qualidades para identificar a pessoa e 5 qualidades para a pessoa que ela precisa melhorar. E aí tinha aqui alguns campos abertos que as pessoas podiam falar de fato, né? Como essa pessoa lida com desafios ou frustrações no trabalho? Como você acha que o trabalho dessa pessoa impacta a equipe e os resultados da empresa? Palavra-chave. Qual foi a última habilidade ou conhecimento novo que você adquiriu no trabalho? Esse aqui era só para quem colocou como autoavaliação. E isso era algo que eu e a Anaí, a gente queria ver mesmo como a pessoa estava se vendo. Então era a única coisa que não era anônima, era a autoavaliação por conta desses dois campos. E a partir disso, a gente fez uma análise pessoa por pessoa, recolhendo os dados de toda a equipe, né? E fazia um feedback tanto paralelo meu e da Anaí, quanto a visão da equipe sobre essa pessoa, né? Que mais? Vamos mostrar o resto, né? Enfim, então a infraestrutura back-office é um tudão de links, né? Tem mais algumas coisas estratégicas aqui, mapa de negócios, enxoval de marketing, né? E isso tudo tá no Smart Marketing. Esse aqui é o site padrão da equipe, né?
em que ele começa com um grande calendário do mês, com todas as demandas de todo mundo, né? Então, aqui tem também o calendário da instituição no Google Agenda. E que mais? E aí aqui tem uma barra lateral com botões que vão para outras páginas, né? Então, o Central de Soluções do Marketing é aquele é aquela página nossa de OS de marketing. OS é ordem de serviço, né? Feedbacks para o marketing também é aquele lá que era para a gente ver análise de dados. Branding ENIAC, esse aqui é falando sobre a marca. Então, ó, criando uma marca incopiável, é um manual de marca em formato de site. Então, a gente criou um brand book da universidade, do colégio, aí tinha aqui personas da marca, tom de voz, elementos textuais, o conceito de campanha, social media, diagrama de criação de marca, audiovisual, arquivos abertos e um manual de identidade exclusivo para a área de saúde, que foi o curso não, os produtos assim que estão ganhando muito impacto na instituição, né? Aí o estoque aqui para o pessoal acompanhar, que é basicamente uma base de dados grandona, assim. Então seria muito mais para o pessoal ter fácil acesso. O controle mesmo era feito dentro da tarefa. Então aqui, soberania de dados, né? Governança de marketing, relatórios de marketing, Drive, um repositório que a gente fez para pessoas externas à instituição, né? Uma FAQ de redes sociais, uma portaria de eventos, que era basicamente um manual de como solicitar evento, qual o porte do evento e tudo mais, acessos. E aí, vou mostrar aqui um pouquinho da governança de marketing. Basicamente, é explicando aqui, ó, Notion e Drive. Então, a gente colocou como a nossa maior fonte de verdade tudo que está no Notion, tudo que está no Drive. Isso era para evitar que a comunicação ficasse dispersa e com ruído, né? Então, a gente fez um manualzinho aqui, justamente, ó, regras, né, revisão boas práticas. Isso aqui eu passava com cada pessoa que entrava no time, isso fazia parte do treinamento inicial do onboarding, né? Então, cultura de trabalho, indicadores que dependem do time e tudo mais. Que mais? Que é legal mostrar. Tá, aí estratégia, né? A gente criou o roadmap do ano inteiro, já de 2026 até fevereiro de 2027. E eu vou mostrar bem pouquinho dele, né? Ele é na mesma base de dados por conta de algumas coisas do roadmap já se tornarem tarefas, grandes tarefas, né? Porém, eles têm um tiquezinho que torna eles o roadmap, né? Eu coloquei um aqui, quer ver? Ó, roadmap marcado. Quando você marcava, ele vinha para cá. Era a nossa forma de filtrar aqui o que que é roadmap e o que que não é. Que mais? E aí tem todos os meses, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, enfim, até fevereiro, vamos ver, janeiro, fevereiro, março, até abril de 2027, gente, enfim. Que mais? Deixa eu voltar. Então, roadmap, que mais? Planejamento de marketing. Aqui a gente colocava basicamente os OKRs do trimestre, né? Esse daqui é do final de 2025. A gente estava para fazer o de 2026 quando saímos, eu e a Anaí. Então aqui está desatualizado. Podem atualizar aí. Calma aí. Hum. É, E aí aqui tem
enxoval de marketing. Esse enxoval de marketing, ele é um botão hoje nas tarefas já, em que é basicamente assim, ó. Foi feito pela Anaí e pelo Carlos do ATI um- uma estrutura de formulários em que está no HubSpot e aqui é mais um mapa para a equipe se encontrar. Às vezes ele não entra, deixa eu ver se ele entra, dependendo do login, mas eu não vou logar agora, né? Então, aqui, ó, formulários. E aí ele mostra já, né, colégio, técnico, graduação, pós. Ele tá bem amarradinho, bem organizado. Nomenclaturas importantes. Quando alguém entra no time, às vezes a gente pode mostrar uma nomenclatura um pouco diferente, dependendo do background da pessoa. Então a gente colocou aqui nomenclaturas que estão dentro do formulário. E aí aqui, né? Aqui é basicamente um checklist, ó, evento proativo. Quando nós vamos fazer um evento, esses são os passos que a pessoa precisa seguir. Quando é um evento reativo, que é alguém pediu para nós produzirmos algum evento, a gente tem aqui outro checklist, né? Então, ó, receber a descrição do evento, por exemplo. Então, aqui a gente tinha tudo o que precisava. Assim, é, é muito mais organizado o processo. Então, todo mundo sabia a sua vez de atuar, né, quando estava naquela tarefa. Campanha. Então, aqui a gente tinha outro tipo de checklist com outros passos e lançamento de curso, né? E aí aqui já tinha tamanho de todas as peças para cada lugar, que eram os pedidos padrão, assim. Imprensas, que eram os contatos que a gente tinha, assim, contratados, né? E que mais? Protocolo de solicitação marketing TI. Isso foi criado eu com a Hannah da TI, que era muito mais para a gente tentar melhorar o fluxo de pedidos. A primeira coisa que eu coloquei aqui já é um embed, né? Que é para pedir direto aqui, o site deles está aqui, né? Então, a gente conseguia pedir as ordens de serviço da TI direto. E aí tinha aqui um manualzinho de instrução. Então, ó, objetivo, canal de solicitação, prazos mínimos. É basicamente assim, todo mundo que for solicitar algo para TI já tem aqui como fazer isso, quais são as informações. Tem algumas coisas que eram os pedidos que a gente fazia frequentemente, que era formulário landing page, né? E como funcionava a aprovação. O que mais? Onboarding ENIAC. Esse daqui a gente fez quando estava com uma infraestrutura, quando a gente estava refazendo a infraestrutura e contratando aí uma equipe nova. A gente contratou 8 pessoas em 3 meses e essas 8 pessoas precisaram pegar muito rápido como era o nosso escopo, qual era o fluxo e tudo mais. Então, a gente já fez aqui um passo a passo, né? E eu fazia esse onboarding com a pessoa aqui pelo Notion, treinava ela e já mostrava assim, ó, tal informação você vai encontrar em tal lugar e tudo mais, acessos que ela precisava ter, né? Quais ferramentas, sistemas. Então já tinha tudo aqui. Mapa de negócios também, que para quem nunca tinha ouvido falar da ENIAC, eu mandava isso aqui. Falava, ó, dá uma lida para você entender, né? Então, aqui, graduação, ensino superior, colégio, business units, que são, assim, os braços, né, que tem da ENIAC. Então, hub de carreiras, Fab Lab, que era um setor de inovação, Hub Social, ENIAC Ventures, que é uma incubadora de startup, tipo, é bastante coisa. Expansão, que é onde eles faziam trilhas técnicas e polos, né? O institucional geral e itens complementares, né? Então, hoje
saúde, como eu comentei, é o foco. E então a gente tem aqui saúde, clínica, escola como algo essencial para se saber sobre o negócio, né? Universidade corporativa, programa social e comunitário, o SEGRU, que é um conselho empresarial que tem conexão com o governo e empresários de Guarulhos, né? Que mais? Enfim, bastante coisa. A gente criou os avatares de equipe, que gerou muito pertencimento, na verdade, do tipo, estamos juntos no mesmo universo, né? A gente criou muito, na verdade, pensando em deixar o ambiente mais acolhedor aí para quem entrava. E aí tinha o avatar de cada um com elementos que trouxessem aí a função de cada, né? O Vini é o mais fácil de identificar, que é rede social. E então foi muito legal criar isso. E aí aqui tem os espaços de trabalho personalizados da equipe, né? Esse primeiro que está de comitê era da Anaí. O da Anaí, ele tem vários gráficos em que mostram aqui, né, uma visão geral. São visões que ela escolheu ter, né? Então aqui tinha o Roadmap 2026. Aqui eram as tarefas da equipe no longo prazo. E aí aqui a visualização que ela gostava muito antes dela sair era status, que era a mesma da minha, assim, né? Que começa com revisão, porque basicamente a equipe opera e a gente revisava e já começava a falar, tipo, vai para postagem, vai para produção, tem que voltar para fazer ajuste. Então a gente acompanhava essa parte do fluxo, né? Mas cada um tinha um fluxo diferente aqui, só que era tudo filtrado, né? Prioridades, então a gente conseguia filtrar o que é prioridade máxima, o que é prioridade alta, né? Prioridade média, prioridade baixa. Negócio, aí aqui a gente começou a tentar mensurar eh, os atrasos de tarefa, só que eu encontrei um problema com horários. Então, se a pessoa finalizava no mesmo dia que estava o prazo, ele dá atrasado. Digamos assim, o padrão dele é colocar que meia-noite do tal dia ele, ele é o prazo, sabe? Então, se a pessoa colocasse no meio da tarde, ele já estava atrasado, porque era para entregar meia-noite. Uma coisa meio louca, assim. Eu não consegui solucionar isso, né? E tô saindo, então vai ficar aí para a próxima gestão solucionar essa questão. É, E aí, aqui, entregas do time, que a Anaí acompanhava também, eventos do mês, às vezes tinham mais eventos do que dias no mês e estava um pouco complicado de fazer esse acompanhamento. Ah, e aí, aqui no final, um calendário, né, que era justamente para ela acompanhar as entregas. O que mais? Vamos voltar. O meu board, ele é um pouco similar, mas tem informações um pouco diferentes, filtradas de uma forma um pouco diferente também, né? E a gente dividiu a equipe, né? Estratégico e tático, conteudistas e externos, né? Que eu fiz boards específicos para cada pessoa. No meu board, o primeiro que ficava era o Chegou o S, que eu coloquei hoje para todos acompanharem como primeira coisa, né? Então, cadê? Ah, eu abri errado. Então, aí basicamente tinha aqui o acompanhamento da equipe, só que eu fazia um acompanhamento mensal e não total. Chegou o S, era basicamente, né, ele é filtrado baseado em não tá marcado o roadmap,
Ó, tá desmarcado e o responsável tá vazio, porque quando chegava o pedido, eu ainda não tinha colocado quem era o responsável por isso, então era a melhor forma de filtrar o que que era da base de dados tarefas e o que era da base de dados chegou pedido, né? Aí aqui o status era aquilo, né? Revisão, eu revisava, mandava para ajuste e para acompanhar o que estava pausado, né? E ficar ali para a galera, por quê? E aí aqui as entregas do mês da equipe, eu vi o totalzão, e aí, né, então, ó, 247 agora em fevereiro, mas, e aí tem 140 concluídos e 65 não iniciados, então tá muito bom, na verdade, se a gente tem 140 tarefas concluídas em 20 dias, com o carnaval no meio, olha, temos uma equipe aqui espetacular. Hum, eu vou entrar depois nessa call aqui. Que mais? E aí eu tinha aqui calendários diferentes entre evento e entrega. Então o filtro mudava também. E é isso. E agora eu vou mostrar o board da Sofia. A Sofia, ela é a nossa analista de eventos. E ela aprendeu a mexer no Notion em acho que 2 semanas que eu ensinei para ela. E ela mesma foi modificando a página dela. Depois de eu ter dado a minha versão, ela fez a dela. Eu achei o máximo. Então, documentações de eventos, ela colocou aqui todos. Ela escolheu aqui ver por prioridade do que estava acontecendo. Ah, as conquistas dela, isso eu coloquei padrão, ela manteve. O que mais? Aí aqui tem o calendário de eventos. Então ela acompanhava os eventos gerais aqui. E aí aqui é o pulo do gato para ela. Ela olhava, por exemplo, andamento dos eventos. Isso daqui eram as tarefas que ela tinha passado para a equipe. Então ela fazia um certo gerenciamento, como eu, né? Mas o gerenciamento dela, ela escolheu fazer por aqui. Então a fazer, ela conseguia abrir aqui e já visualizar, isso daqui tem aberto, né? Então ela já ficava mais de olho, né? E aí ela conseguia ver aqui o que estava em andamento e concluído. Então era uma forma boa de acompanhar. O filtro disso aqui está exatamente, ó, a data de entrega para esse mês com projeto eventos. Então tudo que tem que entregar esse mês está aqui e projeto de evento é o filtro. Que mais? Ela manteve isso aqui que eu tinha colocado para ela, que é eventos e entregas, que foi o mesmo do meu. E aí tem outro gráfico aqui que ela acompanhava o totalzão, né, da equipe, porque ela acabava tendo muito mais tarefas, porque ela às vezes era a pessoa que executava alguma coisa operacional e que gerenciava o pessoal. Então, ela ficava aqui gerenciando, ó, aprendendo. Eu fiquei muito feliz, assim, muito orgulhosa da forma que ela escolheu aqui modificar o espaço dela. Foi realmente, tipo, é meu espaço, eu vou colocar como eu quero. E ela usou isso muito bem. Parabéns, Sophie. O que mais? Agora eu vou mostrar uma pessoa da equipe que é, executa, operacional, né? Então, quem eu posso mostrar? Acho que eu vou no Iago. O Iago, ele foi o último da equipe a entrar e ele pegou super rápido o esquema do nosso fluxo. Ele é muito organizado. E aí aqui ele deixou bem padrão com o que eu criei para todos, né?
que era basicamente essas três opções, né? Ou era duas, na verdade, eu coloquei o chegou S depois só. Então, prioridade e status, né? Então a pessoa podia escolher qual que ela preferia deixar aqui de ênfase. As conquistas da pessoa para ela ver a si mesma, né? Então o filtro disso aqui, cadê? Deixa eu abrir aqui. Ó, o filtro era ele como responsável deste mês. Então, basicamente era assim, em fevereiro, como eu estou me saindo. E isso aqui mudou tudo, tá? Mudou tudo. A equipe conseguia ver e se responsabilizar pelos próprios resultados. Então, essencial, essencial. O que mais? O calendário dele eu colocava semanal. Por quê? É, como ele tinha que operar, tipo, executar, eu queria que ele visse e entregasse tudo por sprint, né? Então, eu coloquei os métodos ágeis de uma forma mais é, por dentro do processo, né? Então, ele tinha que visualizar sprints de uma semana e executar as coisas com começo, meio e fim em uma semana. Que mais? Eu acho que de geral da plataforma é isso. E aí agora eu vou mostrar só como fazer uma tarefa e quais foram os critérios que a gente colocou, né? Então aqui, nova tarefa. É, eu criei basicamente uma forma da gente fazer todos os filtros pensando na base de dados, na extração de dados, né? Quem fez assim um pedido foi a Anaí. A Anaí bolou toda a estrutura estratégica disso, do tipo assim, Isa, eu preciso visualizar isso, eu preciso de tais dados, eu preciso que a equipe opere de tal forma. Ela foi me falando as necessidades dela e aí eu construí isso baseado nisso. Foi assim que a gente criou esses filtros, né? Então, negócio foi algo que ela pediu, que ela queria visualizar aqui por negócio. Então, aqui, ó, responsável, a gente escolhia a pessoa, o status, né? Esse daqui é o workflow. O workflow total, ele vai desde backlog, que é a gente escolhendo às vezes anotar uma ideia sem colocar no fluxo, né? Então todos os fluxos são filtrados a partir do não iniciada. O backlog ele ficava exclusivo para eu e a Anaí visualizarmos e na verdade a gente nem colocou aqui, era um filtro que eu mudava na hora, olhava, né? Então backlog não iniciada. E aí aqui em andamento, a gente tinha em andamento, revisão, que era para onde quando ia pra gente, o ajuste, quando a gente devolvia para eles, o postar quando ia para alguma rede social e tudo mais, produção quando ia alguma coisa para impressão, ou para colocar no telão, para colocar no auditório. A gente colocou tudo isso como produção, né? Pausado. Às vezes as pessoas faziam solicitações e não respondiam mais a gente, então eu fui pausando tudo. Aí tem os concluídos e cancelados, né? Então, coisas que de repente cancelava em vez de excluir, eu escolhi fazer o filtro para a gente conseguir visualizar isso. Quantas coisas foram canceladas, por quê, manter histórico. E o concluído ele já tirava ali das visualizações das pessoas, né? E a gente conseguia mensurar. E aí a gente tinha aqui, ó, data de entrega diferente de data de postagem ou do evento. Por quê? Às vezes a gente tinha um evento em abril e a gente precisava já começar com save the date, começar com alguns disparos, né? Então, data de entrega do designer, por exemplo, tem que ser muito diferente da data de execução do evento. Aí aqui, prioridade. Ela foi criada baseada na matriz de Eisenhower, que é o método que eu e a Anaí já usávamos antes de vir para a NA, que deu super certo. A gente
A gente estava sempre muito alinhada nisso. Revisor. Aí aqui, por exemplo, se era um evento, a Sofia ficava de revisora. Se era algo de campanha que ia para tráfego pago, a Anaí que tinha que revisar. E coisa do dia a dia era eu que revisava. Então a gente se separou aí em alguns elementos, né? Às vezes o social media também fazia pedidos de design, então ele se tornava o revisor. Então era muito dinâmico quem eram as pessoas que executavam, quem eram as pessoas que revisavam. E deu super certo quando a gente definiu, né, demandas de rede social vão para o social media, demandas de eventos vão para analista de eventos, e dava para colocar duas pessoas. Então, dava para colocar a Sofia e eu, por exemplo, sem nenhum problema, né? Então, dava para todos acompanharmos, dependendo de qual demanda fosse. Aí aqui, publicação. Aqui é o formato, né? Então, basicamente, se era e-mail, se era impresso, se era projeção, enfim. E aí ia desde tráfego pago, pedidos de vídeo, cobertura de eventos, brindes, podcast, tudo, 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 tudo. Que mais? Projeto. Esse aqui era o que filtrava, né? Eventos, que ia para Sofia, e redes sociais, que ia para o Vini. Então, foi outra forma que a gente encontrou de colocar ali por setor, né? E eram pessoas únicas, então a gente foi só fazendo filtros, né? Então, o que era campanha, geralmente esses daqui eu e a Anaí que a gente ficava responsável e a gente ia mandando para agência externa. OS era ordem de serviço, que eram os pedidos que não se encaixavam em nenhuma outra categoria. O que mais? E aí, categorias, né? No marketing, principalmente com os objetivos que tínhamos no ENIAC, basicamente era captação, retenção e encantamento. Eram as três categorias que poderiam e deveriam se encaixar as demandas, baseado nos objetivos que o setor tinha na instituição, né? O que mais? A descrição do pedido, aqui é uma área livre, você pode escrever. Aqui é uma área de referências, então é um link que você põe do Drive. Aí aqui também era outra coisa, né? A gente fez um esquema de diferenciar o que é um item principal do que é um subitem. Então a gente tinha tipo o evento X, e aí tinha a arte do evento X, a cobertura do evento X, a, um vídeo do evento X, tipo, tinha tudo separado em subitem. Então a tarefa principal você podia vincular uma existente já, né? O Innovation Fest. Eu vou abrir o Innovation Fest aqui para mostrar para vocês. Ah, então, basicamente, é... como é que fala? Eu vou mostrar depois o Innovation Fest, né? Então, o subitem você podia criar um novo, né? E separar por pessoa. Era muito bom. E aí, aqui, a entrega final, ela estava atrelada a uma automação em que quando a pessoa colocava aqui o link e tudo mais, dava concluído, ele já enviava para a pessoa que estivesse, ó, aqui é uma abinha extra, ó, solicitante. Então, a gente tem aqui, ó, e-mail do solicitante, esse era colocado lá no formulário que eu mostrei inicialmente, né? A pessoa colocava o seu próprio e-mail. E aí, então, quando ia passando por cada etapa, então tinha o primeiro disparo, que era o gatilho em andamento. Quando a pessoa colocava em andamento, a pessoa que solicitou já recebia um e-mail falando sobre isso. Depois, quando colocava a entrega final e tinha o status concluído, a pessoa recebeu o disparo com a entrega, né? Que mais? Aqui eram as coisas do formulário e timestamp. Aqui era uma segurança para todos, né? Basicamente, ó, quem criou essa tarefa fui eu, hoje, dia 20, às 4h04.
última edição dela foi agora. Era uma forma da gente ter um controle. Da onde veio isso? Quando aparecia coisas aleatórias, a gente falava, gente, da onde veio isso? O que que aconteceu aqui? A gente tinha esse timestamp e aqui é que a gente mensurava, né, a data de conclusão. Então, quando eu coloco aqui, tipo, ó, vou pôr a data da entrega para amanhã. E aí eu coloco aqui concluído. Ele vai aparecer aqui. Ó, não cliquei em nada. Aí, ó, 20 de fevereiro, 16:12, que é hoje, e no prazo, porque eu pus para amanhã. Mas se tivesse sido hoje, ele ia dar erro, né? Enfim. Ahn, Aí aqui no finalzinho, né? O botão de enxoval de marketing, que era basicamente consulta para, por exemplo, eu podia escrever enxoval completo do evento proativo. E aí a pessoa poderia desenrolar só clicando no botão e seguindo o checklist, né? Brinde, ponte. Aqui era uma forma de colocar neste evento, a gente teve os brindes tal, 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 é uma prestação de conta. E aí ele já calculava automático, ele somava tudo que estava aqui e mostrava, ó, você gastou R$ 200 nesse evento. E aí era um registro muito bom, assim, que a gente tinha de custos, né? Que mais? Deixa eu deletar isso aqui. Eu vou aproveitar e mostrar um pouco das automações. As automações, né, elas ficam aqui nesse raiozinho. Então, a gente tinha várias automações. Então, SEO sem rush, isso daqui foram automações internas que a equipe pediu, né, que criavam tarefas automáticas mês a mês ou quinzenais, né. Aí chegou o OS, que é a ordem de serviço. Então, para quem que vai, a gente foi fazendo versões. Esse daqui era para agência e esse daqui era o nosso interno. Em desenvolvimento, que é o e-mail que manda para a pessoa, né? Então, ó, quando era o chegou esse, ó, e-mail do solicitante tem que conter o @niac, que eram as pessoas internas, né? Não vai mandar para qualquer pessoa fazer. E aí ele envia o e-mail. Para quem que é esse e-mail, né? Então, ele ia para todas as pessoas aqui e. Ah, não, esse chegou essa era o que vinha para mim. Eu vou mostrar outro, peraí. Peraí. Entrega. Entrega do solicitante, é esse que eu queria mostrar. Então, quando colocava concluído, o meu e-mail eu enviava direto para o e-mail do solicitante, que era lá na tarefa, com cópia para algumas pessoas, do tipo assim, ó, a pessoa recebeu, sabe? Era uma forma da gente ter um, um controle disso. E aí o título, né? Ele já era entrega OS Marketing com o título da página de gatilho. E aí tinha o e-mail aqui, o corpo pronto. Olá, tudo bem? Sua ordem de serviço, página de gatilho, que era o título, né? Foi concluída. Então aparecia já, tipo, ah, você pediu uma arte de Instagram, né? Aí acesse os materiais aqui. Então, aí já aparecia aqui a entrega final, que era o link que a pessoa, que a equipe colocava, a TT equipe de marketing. Era um e-mail bem curto, né, de disparo mesmo. Que mais? Então, tinham várias automações que a gente foi criando, ó, notificação de evento para Sofia. Então, sempre que qualquer pessoa criava qualquer coisa relacionada a eventos, ela recebia aqui uma notificaçãozinha, tipo, ó, é evento, olha o que está acontecendo aqui, né? Postar colégio, que ia para outra pessoa interna do colégio, data de conclusão. Foi assim que eu fiz o cálculo de atraso também. E notificação de mídias sociais. Então, assim, são automações aí que melhoram o nosso fluxo. E por último, eu vou mostrar aqui como ficou, por exemplo, esse evento, o Innovation Fest. Essa é uma tarefa real que a gente está fazendo desde dezembro. Então, como fica tudo isso na prática, né? A responsável é a Sofia, que ela é analista de eventos.
O status, né, está em andamento ainda, porque é um evento de abril. Você conseguia colocar ó, início e fim. O evento em si, ó, vai ser do dia 6 ao dia 10, mas ó, a finalização de entregas é dia 6. Isso é legal. Negócio, graduação. Aí aqui é a mesma coisa que esse botão aqui. Então, quando você abre aqui, eu achei que ia ter alguma coisa aqui, mas enfim, tá no roadmap. É, E aí aqui, prioridade, né? Uma P1, tipo, ele não é máxima, mas é alta. Revisor era a Anaí, ela acompanhava tudo. Aí evento é um o projeto é um evento. Categoria captação. E aí aqui, né, grupo de organização, ó, do WhatsApp, com a pasta do Drive. Então era uma forma da gente ter tudo centralizado. E aí aqui, como este é o principal, a gente tinha os subitens. E aí aqui a gente conseguia acompanhar todos os subitens. Então, ó, tudo que já saiu. Aí eu coloquei aqui para visualizar status e a pessoa responsável e a data. Né? Então era uma forma da gente bater o olho e já saber o que está acontecendo no projeto inteiro. A entrega final não tem, é nossa. Aí aqui, ó, já colocando brinde, né? Ó, vou colocar aqui um outro brinde. Então eu vou pôr ah, brinde sacola Mad Day. Vou pôr qualquer coisa, né? Ó, quantidade disponível, 1000. Meu Deus. Ah, sacola Med. E aí, quantidade usada. Eu vou colocar tipo 50. Aí ele já faz o cálculo aqui. Ó, gastou isso tudo. E ah, vou voltar agora, vamos ver se ele atualiza. Aí aqui estamos na tarefa. Opa. Ó, ele já atualizou e aqui ele já calculou. Ó, você está gastando 999 de brindes nesse evento, que é a água mais a sacola. Agora eu venho aqui e deleto isso, né? Aí vamos ver aqui, ó. Innovation. Ó, aí ele já mudou para R$ 23 de novo. Aqui a gente tem histórico, né, de coisas nos comentários. Então, muitas tarefas a gente dialoga, conversa aqui. E então qualquer pessoa da equipe consegue entrar e falar, ah, tá acontecendo isso, né? Enfim, basicamente é isso. Obrigada, gente. Re- Reforçando que esse é um case meu com a Anaí. Isso não existiria se fosse só uma de nós. Então, fomos uma ótima dupla aqui com esse processo todo. É um orgulho muito grande, assim, toda vez que a gente é, dá uma olhada nele, mostra esse board, é um grande orgulho. Isso facilitou a nossa vida num modo assim surreal. Fez a equipe nova, a gente diminuiu, ó, o onboarding das pessoas durava pelo menos 3 meses para elas começarem a operar. E a gente diminuiu isso para uma semana, em que eu fazia um treinamento rápido com ela aqui, falava, ó, lê as coisas, dá uma olhada e qualquer coisa você me procura, eu tô disponível. Ninguém me procurou. E eu fiquei tipo, como assim, gente? Tem algo errado. E aí eu ia perguntar para as pessoas, ah, tá conseguindo? E de repente a pessoa estava desenrolando, fazendo a própria tarefa, estava se desenvolvendo, estava, nossa, construindo coisa. E eu fiquei muito orgulhosa, assim. É algo que eu tive aí 8 pessoas novas na equipe que fizeram esse processo com a gente e deu muito certo mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada.